Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas perguntas que podem mudar tudo, sabe? Ela vem direto do manual de professores de um curso em milagres. E é uma dúvida que, pode apostar, em algum momento todo mundo já se fez. Então vamos lá. A pergunta é essa. Para encontrar paz, será que é preciso mesmo mudar de emprego, de cidade ou de relacionamento? Poxa, quem nunca pensou nisso, né? Quando a coisa aperta, quando a paz some, a primeira coisa que vem na cabeça é: preciso mudar algo aqui fora. É o emprego, a casa, às vezes até o relacionamento. A gente fica com essa sensação de que a felicidade está em outro lugar, em outras circunstâncias. Mas e se a resposta não estiver lá fora? E é justamente aí que um curso em milagres chega com uma resposta que, olha, vira tudo de cabeça para baixo. A proposta é uma inversão de pensamento total. O curso diz que a fonte da nossa paz ou do nosso conflito não está nas coisas que acontecem lá fora. Não, está na nossa mente, em como a gente interpreta tudo isso. A mudança de verdade não é sobre fazer uma coisa diferente, mas sim sobre pensar de um jeito completamente novo. Certo, então vamos direto para o coração da questão. A mudança fundamental que o curso propõe é essa, ela é interna. Ponto. Não tem para onde correr. A transformação que realmente conta acontece de dentro para fora. É como um ajuste fino na lente pela qual a gente enxerga o mundo. Olha que interessante esse contraste aqui. O mundo, né, a sociedade, ensina a gente a focar na forma. Qual é a forma? É o emprego dos sonhos, a casa perfeita, o corpo sarado. Já o curso, ele vira o jogo. Ele nos chama para focar no conteúdo. E o que é o conteúdo? É a nossa mente, a nossa percepção, a nossa atitude. As coisas do lado de fora podem até mudar, claro, mas essa mudança externa vai ser sempre uma consequência, um reflexo da mudança interna e nunca a causa. E essa citação do Manual de Professores, olha, ela resume tudo. É direta e reta. As mudanças necessárias são mudanças nas mentes dos professores de Deus. A orientação não podia ser mais clara, né? A única mudança que realmente faz diferença é a que acontece aqui dentro, na nossa mente. É como se fosse um convite para a gente parar de brigar com o mundo lá fora e finalmente começar a arrumar a nossa casa interna. Beleza, se a mudança é toda interna, então para que serve tudo isso que acontece aqui fora? Qual o sentido dos nossos problemas, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos? É aí que o curso vem com uma ideia que é simplesmente genial. A nossa vida, do jeitinho que ela é agora, com tudo o que tem, é a nossa sala de aula perfeita. Isso é muito forte, né? Pensa bem. Significa que ninguém está onde está por acaso. O emprego que a gente tem, os relacionamentos, os desafios que aparecem, nada disso é um erro do universo. Cada coisinha foi desenhada sob medida para o nosso aprendizado. É o nosso currículo pessoal, sabe? Feito para que a gente aprenda exatamente o que precisa aprender. Nessa lógica, a palavra acaso simplesmente não existe. Tá, e como é que se usa essa sala de aula na prática? O curso não fica só na teoria, ele dá um caminho prático. Primeiro passo: mudar a atitude sobre o que já está acontecendo. Em vez de resistir e reclamar, que tal olhar com um pouco de curiosidade? Segundo passo: perceber os relacionamentos de um jeito novo, como laboratórios de cura. E o terceiro passo, que é a chave de tudo: remover os bloqueios que nos impedem de perdoar. São esses bloqueios que sustentam toda a lógica do ego. Agora a gente vai entrar numa parte que, olha, é talvez o maior desafio disso tudo. Depois que a gente aceita que a vida é nossa sala de aula, vem a lição de mestre: aprender a soltar. Soltar o controle, soltar o nosso julgamento sobre como as coisas deveriam ser. Mas o que exatamente é esse julgamento pessoal? Pensa assim, é aquela nossa mania de tomar decisões usando só a nossa própria cabeça, a nossa visão limitada, que é toda baseada nas nossas experiências passadas e principalmente nos nossos medos. É aquela vozinha interna que fica o tempo todo dizendo: deixa comigo, eu sei o que é melhor, sem nunca parar para escutar uma sabedoria maior. E aí vem o ponto-chave. Para a gente conseguir ouvir aquela orientação interior, que o curso chama de voz de Deus ou do Espírito Santo, existe um pré-requisito. A gente precisa baixar o volume do nosso próprio julgamento. É um ato de humildade, é reconhecer que talvez a gente não tenha todas as respostas. Mas vamos ser sinceros, por que é tão difícil fazer isso? Bom, primeiro porque o nosso ego se sente ofendido. Para ele, abrir mão do julgamento é quase um insulto pessoal. Segundo, porque o mundo ensina o contrário. A gente aprende desde cedo que confiar no próprio taco é sinal de força, de maturidade. E para completar, essa não é uma mudança que acontece da noite para o dia. É um processo, lento, gradual, que pede muita paciência.
Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A mudança interna, a vida é a nossa sala de aula, e a grande lição é abandonar o nosso próprio julgamento. Tá, mas no fim das contas, qual é o propósito de tudo isso? Aonde a gente quer chegar? A resposta é simplesmente esta: a nossa vida não é o objetivo final. Ela é o meio. A vida lá fora é a ferramenta que a gente usa para um propósito muito maior: praticar o perdão em cada oportunidade e, com isso, aprender a ouvir uma orientação que vem de além do nosso ego. Pensa assim: a situação do dia a dia é a academia, a paz interior é o resultado do treino. E essa citação aqui, ela meio que amarra toda essa ideia. A verdadeira liberdade reside na dependência total da vontade de Deus. É um paradoxo, né? A gente passa a vida inteira achando que liberdade é ter o controle de tudo. E o curso vem e diz não, a verdadeira liberdade está em confiar totalmente numa sabedoria que é maior que a sua. É uma liberdade que nasce da entrega e não da briga. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a liberdade de verdade não for sobre controlar cada passo da nossa vida, mas sim sobre entregá-la? E se essa nossa necessidade maluca de ter as rédeas de tudo for, na verdade, a própria jaula que nos aprisiona? A provocação final é essa. E se a paz que a gente tanto busca estiver escondida exatamente aí, no simples ato de soltar?